eu quero dizer para vocês que é uma honra estar aqui falando com vocês, né? Principalmente por ser a escola dos meus filhos também, né? E parece que é muito mais responsabilidade, assim, né? De falar, porque ainda mais para professoras, né? Até botei, assim, parabéns pelo Dia das Professoras Mais Amadas do Brasil, porque professor é isso. E aí eu quero começar contando uma história que eu ouvi hoje, uma historinha que eu achei super interessante. Não sei se vocês já ouviram falar a história de um professor, de um aluno e de um relógio. Vocês já ouviram falar essa história? É assim. Um homem, assim, de uns 20 e poucos anos, estava andando pela rua e, de repente, ele deu de cara com um homem mais velho. O homem mais velho falou assim, oi, fulano. E aí ele olhou assim, como é que tu sabe o meu nome? Porque eu me lembro que eu fui teu professor quando tu tinha 8 anos. Aí o cara assim, eu me lembrei agora. E tu sabe que eu me tornei professor por causa de você? Aí o professor, mas eu não entendi por quê. Conhece, Marcele? Eu não entendi por quê. Daí ele explicou. Quando eu tinha 8 anos, tinha um outro coleguinha meu de classe e ele tinha um relógio muito lindo. E eu adorava aquele relógio dele. Eu ia para aula, eu amava aquele relógio. E aí teve um dia que eu amava tanto aquele relógio que eu peguei aquele relógio para mim, sem ninguém ver. E aí o meu coleguinha sentiu falta e falou, professor, roubaram o meu relógio. E aí o professor falou assim, então eu quero que quem roubou? Aí ninguém se acusou. E aí ele falou assim, então eu quero todo mundo agora na parede, de frente para mim, que eu vou revistar todo mundo, para ver com quem está o relógio. E aí ele ficou assim, meu Deus, eu vou ficar desmoralizado na frente dos meus colegas, o que eu vou fazer agora? Né? E ele ficou apavorado, mas ele fez o que o professor mandou. Daí o professor falou assim, então eu quero todo mundo de olhos fechados, porque eu vou eu vou revisar todo mundo. E aí o professor revisou todo mundo, achou o relógio, todo mundo de olhos fechados, ninguém viu. E aí o professor falou assim, então era você? Ué, o senhor não viu que era eu, o senhor tirou de mim? Não, eu também estava de olhos fechados. Então eu quero começar contando essa história, porque isso tem a ver muito com as nossas emoções. A gente já chora, né? Com inteligência emocional, gente. Porque muitas vezes a gente julga as pessoas demais pelo que nós somos, pelas nossas experiências. E isso é algo que isso acontece diariamente na vida de todos nós. Por mais consciência que a gente tenha, em algum momento o julgamento ele vai acontecer, ele vai vir, né? E a gente vai falar, mas olha o que fulano está fazendo, olha o que esse plano está fazendo. Mas a gente não entende que não é o fulano. É porque nós reconhecemos no outro algo que existe em nós. De repente o outro nem está fazendo com esses olhos ou nem está fazendo por mal, né? Então é um entendimento que a gente tem que ter realmente das nossas emoções. E por isso eu vim falar sobre isso hoje, sobre inteligência emocional, para a gente entender um pouquinho como é que funcionam as nossas emoções aqui dentro, né? Eu dei um bloquinho para vocês que chama Mapeia Suas Emoções, que é o diário da alma, né? Que ele é um diáriozinho em branco, mas é porque a gente vai escrever aqui dentro para a gente entender como é que funcionam as nossas emoções a partir do que eu vou ensinar para vocês hoje, certo? Eu vou começar a falar e depois eu vou ler um trecho da Bíblia, tá? Que fala muito sobre o que eu acredito, que são as questões dos princípios. A gente conversou, né, Paty, aquele dia. Porque quando a gente entende o que são os princípios, quando a gente flui nos princípios da criação, os princípios de Deus, nos valores das coisas, a gente não precisa seguir as regras, né? Porque as regras são para as pessoas que não têm princípios. Elas precisam que alguém diga, tu tem que fazer assim, 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 né? É diferente de tu pedir uma orientação para alguém por algum motivo. É outra questão. Mas assim, quando tem muita regra que as pessoas têm que seguir, é porque as pessoas realmente elas não estão conseguindo fluir nas coisas de uma maneira leve, né? Porque elas não estão fluindo nos valores que elas têm que fluir, tá? Isso é algo que eu acredito muito e que eu defendo muito nessa questão das nossas emoções. Eu posso ir passando, tá, Humberto? Nem te preocupa, que a gente combinou. Peraí. Vamos lá, gente. Então, a gente vai falar isso, a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional, produtividade e bem-estar. Então, o autoconhecimento,
Desculpa, Rodrigo, atrapalhei. O autoconhecimento é a única forma de liberdade. Eu brinco que a inteligência emocional é a bula e o autoconhecimento é a cura, né? Porque a gente entendendo as nossas emoções, a gente vai saber como a gente funciona e a gente vai mergulhar dentro da gente e a gente vai se curar realmente das nossas memórias. Porque todo mundo tem dores, gente. E a dor é inevitável. A gente não tem como dizer, eu não vou sentir dor. Mas a gente pode dizer, eu não vou mais sofrer. Né? O sofrimento ele é opcional. A gente tem que ter isso muito claro dentro da gente. O sofrimento nos para, nos deixa estagnado. Faz com que a gente não se mova. Não é a dor que para a gente. É a escolha de ficar na dor. A dor, ela vai acontecer por diversos momentos. E se a gente não cuidar dessa dor, a gente não cicatrizar a nossa ferida, o que vai acontecer? A gente vai ficar soltando pus na cara dos outros, eu brinco, né? Porque aquela ferida vai ficar aberta e a gente vai querer agir com as outras pessoas da mesma forma que agiram com a gente. E não por mal, mas é o que a gente aprendeu. E aí, vocês que trabalham com crianças pequenas, elas devem trazer muito de casa, né, o que acontece dentro de casa. E elas trazem muito essas questões das dores que elas têm. Eu lembro que quando eu tinha acho que 20 e poucos anos, eu trabalhei como evangelizadora, né, de um centro espírita, lá numa região bem pobre de Porto Alegre, ali na Ilha dos Marinheiros. Não sei se vocês conhecem, tá? E aí eu trabalhei ali durante 7 anos com aquelas crianças. E eu fiz o berçário, né? Porque não tinha o berçário. Então, os irmãos mais velhos iam para a evangelização com as crianças pequenas e aí eles não conseguiam aprender. Então, eu falei, a gente vai fazer um berçário aqui dentro. Então, eu fiz o berçário ali dentro. E a gente percebe, desde bebezinhos, atitudes neles. Eles estão mostrando aquilo que eles estão sentindo. Não sei nem por que eu trouxe isso agora, porque me veio, né? Eu tinha uma menininha que era muito alegre. E ela começou a ir muito triste. Ela devia ter o quê? Uns 2 aninhos. E aí a gente descobriu por que ela estava triste. Né? Porque o pai dela tinha perdido tudo por droga, né? Ele vendia a mãe para poder pagar a droga, sabe? E eles não tinham nem cama em casa, porque ele tinha vendido tudo por droga. Então, gente, é uma realidade muito dura. Mas é bom a gente ouvir todas essas realidades, porque esse mundo é um mundo feito de tudo isso. Né? Então, o que a gente puder fazer naquele momento por quem está com a gente, não importa que seja de uma família que tem muitas condições, né? De uma sociedade ou de uma família com menos condições, todas elas podem trazer as suas dores. E quantas famílias, né, que não têm uma boa condição não acabam batendo nos filhos, enfim, tendo outras coisas também que são duras, e as crianças trazem muito isso. Né? Como lidar com tudo isso? Porque isso machuca a gente também, isso dói na gente também. Né? Como lidar com tudo isso? Então, quando a gente mapeia as nossas próprias emoções e a gente entende como a gente funciona, a gente consegue agir, né, com o nosso próximo. Seja ele da idade que for, dos 2 aos 60, 70, 80 anos. Tá? Deixa eu passar aqui. Vamos ver. Muitas vezes, quando estamos presos ao passado ou pensando demais no futuro, a gente acaba deixando de viver o momento presente. O momento presente eu chamo como a porta estreita. A porta estreita, para mim, do que eu entendi de todos os ensinamentos da Bíblia e de Deus, é o agora. Entendeu? A porta larga é o fácil, que é a condição do passado ou o que será do meu futuro. Nunca é o hoje. Quando a gente está na porta estreita, é porque a gente resolve viver o agora. Cris, não tem como estar 100% presente o tempo todo. A nossa cabeça está sempre com diálogo mental, endoidando para lá e para cá. Eu sei. Só que enquanto a gente tiver consciência de em alguns momentos a gente está vivendo agora, a gente vai ter ganhos absurdos na nossa vida. Porque o mais desafiador é o agora, gente. A gente não consegue. Eu estou aqui falando com vocês, daqui um pouco eu estou super focada. Eu estou aqui. Daqui um pouco, o meu pensamento vai pensar assim, meu Deus, eu esqueci de pagar o boleto, sei lá, sabe? Tem que trocar a luz, tem que trocar o chuveiro, aquelas coisas que acontecem.
Eu vou trocar o chuveiro? Eu vou sair daqui para pagar o boleto? Não. Então, de que adianta ficar pensando em coisas que não fazem sentido agora? Então, quando a gente está presente no agora, fazendo o que tem que ser feito agora, a gente está vivendo a porta estreita que Jesus fala. Né? Eu, de todos os estudos que eu fiz, tanto bíblicos, quanto de autoconhecimento, quanto de desenvolvimento humano, com grandes caras assim, que trouxeram muitas verdades para mim, eu entendi que a porta estreita é o hoje. Porque é só agora que eu posso construir o meu amanhã. Não é amanhã. É só hoje. Tá? Nosso cérebro é condição. Ele adora o passado. Por que ele adora o passado? Porque no passado, nada pode ser feito. E como o cérebro, ele ama a zona de conforto, ele ama piloto automático, ele quer que a gente fique maratonando Netflix, comendo pipoca, tomando Coca-Cola, ele não quer que a gente entre em movimento. Mas isso é algo físico, isso é todas as pessoas do mundo. Tá, Cris? Então por que algumas pessoas são vencedoras e outras pessoas são perdedoras? Por que umas têm sucesso e umas fracassam? Se todos são assim. Porque umas decidem fazer e entrar em movimento e as outras simplesmente decidem ficar na zona de conforto e viver no piloto automático. Tudo na vida é decisão e escolha, gente. Ai, graças a Deus. Parênteses pra Tudo na vida é uma decisão de escolha. Que boa! Tudo na vida tudo, mas gente, tudo na vida são escolhas. Tudo na vida são escolhas. As pessoas escolhem muitas vezes desistir. As pessoas escolhem muitas vezes ficar pulando de galho em galho. Elas não se aprofundam em nada. Como é que tu vai conseguir ter sucesso? Cara, mas assim, Cris, eu fui até o fundo do poço, eu fiz tudo que eu podia. Cara, se tu fez tudo que tu podia e não deu, ok, vai cavar outro buraco, entendeu? Mas até tu partir para o outro, faz tudo que tu pode. Porque a gente tem que entender que o agir de Deus na nossa vida acontece de várias maneiras. A gente pode ouvir Deus, a gente pode sentir o que Ele está dizendo para a gente. Mas muitas vezes, Ele não vai... A gente pode dizer quando Ele não quer, a gente vai sentir que Ele não quer, que isso não é pra gente, Ele vai sentir quando é, mas tem muitas vezes que Ele não vai falar nada. E aí, tu pensa, ai meu Deus, mas Ele não me dá uma resposta, o que eu faço? Faz o que tu acredita que tem que ser feito. Sabe, porque muitas vezes a gente precisa entender que o processo, ele precisa que a gente entre em movimento neste processo. Pode ser que a gente faça um processo durante um ano inteiro. E aí a gente chega lá no final do ano para colher os frutos daquilo ali e não acontece nada. E aí tu tem que desistir daquilo ali para que algo novo aconteça. Mas aquele ano foi preparação. Aquele ano foi aprendizado. Deus não está preocupado com o teu passado. Essa história que o passado te condena é balela, isso é mito. Isso não é verdade. Deus sabe só o teu futuro. Todos os apóstolos, todas as histórias bíblicas, ele escolheu os mais improváveis. Ele escolheu as pessoas mais improváveis. Aquelas pessoas que não eram, uau, ele vem de uma família, ele tem berço, ele tem estudo. Não. Ele escolheu o Moisés, que tinha matado lá um egípcio, tinha fugido, era gago, estava morrendo de medo, né? Ele escolheu Abraão, que é o pai de toda a humanidade, ele escolheu Abraão, só que ele não disse para ele, Abraão, eu quero que tu vá até tal lugar. Ele falou assim, pega as tuas coisas e se despede da tua parentela e vai. Ele não deu o destino de Abraão, porque Deus mostra o destino durante a nossa caminhada, durante o nosso processo, porque as coisas mudam, tá? Tudo é aprendizado. Então, se a gente vive sobre a condição do nosso cérebro e se a gente deixa de viver sobre a intenção da nossa alma, a gente está escolhendo ficar estagnado. A gente está escolhendo não sair do lugar. E aí é uma questão de escolha também, gente. Tá?
Simplesmente porque no passado nada pode ser feito, foi aquilo que eu falei antes. Entendeu? O nosso cérebro funciona assim. Eu brinco com os meus alunos, a gente manda o cérebro calar a boca. Então a gente coloca nome no nosso cérebro. Uns colocam Pedro, outros João, outros Magda, outros. Então, Bruno, a gente brinca do filme, né? Do filme Luca, né? Que o Luca fala, que o Alberto diz para o Luca, num determinado momento, que eu achei aquilo tão incrível, eu fiquei vendo com as crianças, eu falei, meu Deus! Né? Eu comecei a usar isso com os meus alunos por causa do filme, né? O Luca está morrendo de medo de se libertar, de fazer a loucura, sabe? De sair do lugar, ele está muito preso a tudo, ao passado, às coisas que foram ensinadas para ele dentro de casa. Nem sempre que a gente aprende dentro de casa é o melhor para nós. A gente aprende o que os nossos pais nos ensinam porque é o que eles sabem. Mas a gente vai ficar estagnado ali, sendo que a gente está vendo que o mundo lá fora pode ser diferente, que a gente pode ter muito mais. É uma escolha. Evoluir. E quando a gente se cura e resolve realmente dar esse passo para a cura, a gente cura até 5 gerações, gente, na nossa frente. Olha o poder que a gente tem quando a gente resolve se curar. É muito grande isso. Não é só por nós. É pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, sabe? A gente está curando gerações para a nossa frente. Então, como é lindo o trabalho de uma pessoa que trabalha com isso, né, Marcele? Com essa cura, tá? Então, por exemplo, o Luca tinha medo, então o Alberto falou, eu sei, Luca, manda o Bruno calar a boca. E o Alberto falou assim, mas como assim, Bruno? Essa vozinha aí na tua mente que não te deixa fazer as coisas, fala assim, ó, silêncio, Bruno, que é italiano, né? E ele fala, silêncio, Bruno, e quando ele silencia, ele fala com o Bruno. Então eu brinco assim, que a gente pode tratar o cérebro como uma entidade, né? Uma entidade à parte. Sabe por quê? Porque a gente não é o nosso cérebro. A gente não é o nosso cérebro, a gente é a nossa alma. E a gente confunde isso. O corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo. Isso é bíblico, está nas escrituras, né? A carne. Então, assim, se a carne milita contra o espírito milita contra a carne, onde que a gente quer estar? Na carne ou no espírito? Quem está na carne tem que seguir a regra, quem está no espírito segue o princípio. Essa é a diferença. E aí eu acho que chegou o momento de eu ler Gálatas, porque ele fala exatamente sobre isso e eu acho tão... Olha a minha Bíblia, que linda. Olha só, gente, eu acho isso tão lindo, tão lindo. Quero dizer a vocês, Gálatas 4, tá? Não, Gálatas 5. O Espírito de Deus é a natureza humana. Oi, Dessa. Quero dizer a vocês o seguinte, deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito, é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Quando eu falo que o cérebro é nosso inimigo, eu falo muito nas minhas redes sociais isso, é porque o cérebro é nosso inimigo. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. Eu li isso aqui, eu falei, não, eu li 20 vezes. Como assim eu não estou debaixo da lei se o Espírito de Deus me guia? Eu falei, caramba. Porque a lei é a regra. E se eu estou sendo guiada pelo Espírito de Deus, eu estou sendo guiada pelos princípios. E a lei é para quem segue a natureza humana, que não tem os princípios vivos dentro de si. Olha só, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição, o egoísmo, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras, entre outras coisas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Né? Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Ou seja, e aí? Ficou bem claro, né? Ficou dúvidas? Vocês entenderam?
Eu demorei para entender um pouquinho. Mas eu achei genial isso, gente. Porque isso fez, sabe aquela boom na cabeça? Para mim foi impressionante. Vamos lá. E como que a gente começa a viver o agora, né? Vamos viver a porta estreita. Então a gente tem 3 passos para a gente viver o agora, que eu vou falar para vocês. Reconhecer as nossas emoções, identificar os nossos bloqueios, que é o nosso sistema de crenças, e transformar a partir daí as nossas emoções. Marcele, tu vai me dando uns boot aí, tá? Como reconhecemos as nossas emoções, gente? Número 1, eu identifico como eu me sinto diante das situações do mundo real. Número 2, eu escrevo a situação e o sentimento que ela me gerou no meu diário da alma, que eu dei para vocês. 3, eu começo a ter consciência de mim mesmo. Como é que acontece isso? Eu vou fazer... Imaginem aqui que tem um losango, aqui, tá? Aqui em cima é o mundo real. Acontece alguma situação no mundo real. Alguém me olhou torto, alguém me fechou no trânsito, algum aluno me falou alguma coisa, algum pai não foi legal comigo, sei lá, vamos ver se... Coloque algumas situações ruins que vocês passam, falem algumas coisas que não são legais. O marido não olhou legal de manhã, o que mais? Digam coisas assim que vocês passam no dia de vocês. Perdeu o ônibus. Se atrasou. Atrasar é chato, né? Despertou o celular. Não despertou o celular. Entendeu? Vamos imaginar várias situações, tá? O que isso acontece? Essa situação do mundo real, eu estou falando de coisas negativas, tá? Essa situação do mundo real, ela vai gerar em mim um sentimento. Ela vai despertar um sentimento, porque eu sinto o tempo inteiro, né? Eu sinto coisas o tempo inteiro. Então, por exemplo, eu perdi o ônibus, tá? Eu perdi o ônibus, por quê? Porque eu me atrasei. Por que eu me atrasei? A gente vai voltando, né? Mas aí é outra questão. Então, eu perdi o ônibus. Como que eu me senti? Pé da vida. Irritada. Querendo matar o próximo. E aí tu começa a te culpar. Porque se eu tivesse acordado mais cedo... Porque... É um turbilhão de coisas que vão acontecer naquele exato momento. Só que quando tem uma situação no mundo real e te gera um sentimento... Rapidamente, aqui na nossa caixa de comando, a gente vai passar por um sistema de crenças, que são as coisas que a gente conhece. São as crenças que nos foram passadas desde o útero, entendeu? Da nossa história de vida, tá? Passando por esse sistema de crenças, ali vai ser definido qual a emoção que eu vou devolver para o mundo real. Entenderam, Losango? Então, mundo real, sentimento, sistema de crenças, emoção, mundo real. Tá? Então, por exemplo, qual é a emoção que eu vou devolver? Eu posso ser uma pessoa totalmente Buda, né? Aconteceu aquilo ali, eu falei assim, tudo bem, eu me atrasei, eu não fiz o que eu tinha que fazer, então eu vou aqui esperar o próximo ônibus, não adianta eu me irritar com a situação, porque tá feito. Amanhã eu vou cuidar para não fazer a mesma coisa. Ou eu posso ficar irritadíssimo com aquilo, começar a botar a culpa no meu filho, que não andou, no meu marido, que ficou querendo falar comigo, na minha mãe, que me ligou bem na hora de manhã, em todas as pessoas que atravessaram o meu caminho para que eu perdesse o meu ônibus. E aí, o que eu posso fazer? Eu vou chegar na escola, né, irritada, e vou contar, eu tô muito puta, porque não sei o quê, porque meu marido não para de falar comigo, ele me fez perder o ônibus. Ele me fez perder o ônibus. Entendeu? E aí o que acontece? Tu vai acumulando aquilo ali, tu vai chegar em casa de noite com um cara de bunda pro teu marido e vai falar pra ele assim, não, nem fala comigo. Entende? É essa emoção que tu vai devolver, né? É a mesma coisa quando alguém te olha torto. Eu gosto de falar isso, porque eu era a pessoa, gente, que mais achava que as pessoas estavam me olhando torto. Porque eu tinha um complexo de inferioridade absurdo. Absurdo. Eu queria estar sempre agradando todo mundo. E se eu achava que eu não estava agradando alguém, eu falava, meu Deus, o que eu fiz? Se alguém me desse uma olhada, a pessoa estava pensando, sei lá, no boleto, não era em mim, entendeu? E ela me olhou e eu achei que era comigo. Eu ficava assim, arrasada. Eu ficava buscando na minha mente o que foi que eu fiz. O que eu fiz para essa pessoa, meu Deus do céu? Deixa eu voltar. Eu acho que foi aquilo, acho que foi aquele outro. Aí eu chegava assim, o que está acontecendo? Como assim, o que está acontecendo? Não, tu está me olhando desse jeito.
E aí pra ti, entendeu? Olha como é que eu devolvia muitas vezes para o mundo real. Qual era a emoção? A emoção de medo. Eu tinha uma insegurança absurda de não ser aceita. Eu queria ser aquela pessoa, sabe, que agradava todo mundo. Então, esse complexo de inferioridade, que a gente quer agradar todo mundo, qual é aquela recompensa que a gente tem quando a gente quer agradar todo mundo? Ai, que todo mundo gosta de mim, porque eu sou legal. Só que eu não sou legal com a pessoa mais importante do mundo, que sou eu. Entenderam? Então, assim, a gente tem que entender como é que funciona. E esse é o exercício que eu quero que vocês façam, tá? Então, ao longo do dia de vocês começam a mapear as emoções de vocês. Por exemplo, eu tô aqui falando alguma coisa. Por exemplo, eu tô olhando o tempo inteiro pra ti, pra Marcele, não sei teu nome, desculpa, tá? Cíntia, pra Marcele, pra Paty, eu tô olhando o tempo inteiro pra elas. Eu não olhei pra Lu nenhuma vez. A Lu vai falar assim, puta, a Cris não olha pra mim. Tá entendendo? A Cris não olhou pra mim. Aí a Lu vai botar assim, a Cris não olhou pra mim. Qual é o sentimento que me gerou? Frustração. Eu fiquei irritada, porque eu sou muito legal com ela. Quem ela pensa que ela... Não faz isso comigo, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Então, por que a gente vai fazer isso? Para a gente entender como que a gente funciona. E o mais legal deste exercício é que nas diversas situações do dia, a gente vai perceber que é o mesmo sentimento. A pessoa que se frustra, ela se frustra com muita facilidade com tudo. A pessoa que tem raiva, ela vai ter raiva com mais facilidade. A pessoa que se sente inferior, complexo de inferioridade, a pessoa que se sente vítima. Nossa, vítima, gente, pelo amor de Deus, sai de baixo. O vitimismo é um dos piores bloqueios que tem, a gente vai falar bastante dele aqui, porque ele era um bloqueio meu, muito forte também, e que eu trabalho muito com os meus alunos, né? O vitimismo é algo que realmente atrapalha, porque a gente acha que a gente é sempre o coitadinho, que o mundo está contra a gente. E, na verdade, a única pessoa que está contra a gente é a gente mesmo, sabe? Então, é muito importante que a gente desperte para isso, e esse exercício, ele vai fazer com que a gente se dê conta desses pontos principais. Tá, e aí? E agora? Eu já sei. Calma que a gente já vai falar disso. Porque tem o depois, né? Não adianta eu largar a bomba e não dizer como é que vocês digerem esse trem. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês dessas emoções, gente, que a gente devolve para o mundo real. E são as emoções mais latentes que a gente observa. Tem muitas outras, tá? Mas essas são as que a gente percebeu, né? Eu com os meus alunos, dentro dos cursos que eu fiz, as que mais acometem a vida de nós, seres humanos. Então, emoções evitativas, que são aquelas que fazem com que a gente evite tomar decisões, evite viver no mundo real, né? Evite ser real, que a gente fica naquele diálogo mental. Rejeição, por algum motivo do teu passado, lembrando que como vocês são professoras, vocês sabem, vocês estudam, né? Vocês sabem que do 0 aos 7 anos é a fase de formação das crianças, né? Para a fase adulta, e ali tudo pode acontecer. E a criança, ela é tão sensacional e ela é tão sobrevivente, eu gosto de falar, porque a criança, ela sabe lidar com as situações de uma maneira tão absurdamente melhor do que a gente, só que ao mesmo tempo, ela começa a colocar o quê? Armaduras, máscaras e coisas assim, para que ela não consiga viver a sua verdadeira identidade, né? A sua primeira camada de identidade, que é a sua essência divina. Então, ela começa a criar todas as outras camadas. Ela começa a viver a partir do que os pais pensam que ela é. Ah, então eu sou isso. Elas começam a viver a partir do que os professores dizem que ela é. É muito importante o professor na vida de uma criança. Meu professor está fazendo isso. Eu sou burro, meu professor disse que eu não entendo. Aí tu causa um bloqueio de aprendizado na vida dessa criança, pro resto da vida. Ela acha que ela não tem capacidade de aprender, né? Aí ela cria uma autoimagem em cima de tudo isso, que também não é quem ela é. Aí vem a sociedade impondo um monte de regra, de coisa, né, dizendo para ela que ela é isso, que ela é aquilo. Ah, se ela está desempregada, ela é fracassada. Se ela está num bom emprego, ela é boa. Se ela está tendo um ano de ócio criativo, sabe? Enfim, a gente vai sendo julgado o tempo inteiro. E a gente acredita que a gente é tudo aquilo que dizem para a gente. Porque simplesmente a coisa mais difícil que existe hoje é a gente sacar que a gente não é nada disso. Quem a gente é, de verdade. Eu acho que é a grande dificuldade dessa geração, sabe?
contando para vocês, eu com os meus filhos, eu comecei a entender muito isso. Então, o que eu estou fazendo com eles de noite em casa? Faz pouco tempo que eu estou fazendo, faz uns 10 dias, tá? Porque eu vi que isso funciona, né? Então, o que eu estou fazendo com eles? Quando eles vão dormir, eu falo assim, quem é o Martim? Sou muito amado. Eu quero que ele sinta que ele é amado por Deus, né? Não por mim e pelo pai dele também. Mas eu quero que ele sinta amado por Deus, porque é isso que vai te dar segurança. E eu falo, Martim é filho de Deus, ele é muito amado, ele é forte, corajoso, inteligente, é generoso, ele é gentil, ele é firme quando tem que ser, ele tem sabedoria. Eu fico botando qualidades para ele saber quem ele é. Porque todos nós nascemos assim, gente, com tudo isso. Essas coisas é que são embrulhadas e a gente não consegue desembrulhar mais porque a gente está coberto do que as pessoas dizem que a gente é. E não é por mal que as pessoas fazem isso, é porque elas só sabem fazer isso. Se vocês não assistiram A Cabana, o filme A Cabana, vocês assistiram no YouTube? Quem não assiste, assiste 1000 vezes, porque aquilo ali desvenda os nossos olhos. Tem um aluno meu que viu, eu fiz uma sessão de mentoria com ele, eu vi o problema que ele tinha com o pai dele, de bloqueio, tá? Ele não conseguia chamar Deus de pai. Aí eu falei para ele, assiste A Cabana e faz esses exercícios aqui. Não é aquela coisa que a gente faz. Eu tive aula com ele semana passada. Ele falou, eu estou conseguindo chamar Deus de pai por causa do filme. Ele entendeu, porque ele tinha um bloqueio com o pai dele, porque ele sofreu exatamente o que o guri do filme sofreu, com o pai de levar porrada. Sabe? Então, quer dizer, às vezes, pequenas coisas resolvem o teu problema. Sabe, gente? Então, a gente tem que estar muito atento o tempo todo. Então, rejeição, raiva, frustração, abandono, fracasso, humilhação, culpa e medo são as emoções que mais nos fazem parar. Tá? E as emoções significativas, que é aquelas que dão significado à nossa vida, que fazem com que a gente entre em movimento, é o amor, a liberdade, o sucesso, a intimidade com Deus, a intimidade com a gente, segurança, saúde, responsabilidade. Por que eu botei isso aqui para vocês? Porque eu brinco assim, a gente não luta contra seres humanos, gente. A gente não briga contra as outras pessoas, a gente briga com as emoções que as outras pessoas causam na gente. Sabe? Não é a Patrícia, não é a Luana, não é a Cíntia, não é a Prof. Vande, a Prof. Mirelle, não é ninguém, não é a Ângela, não é a Dessa, sabe? Não são vocês, de repente, mas é a emoção que vocês, de repente, geram nas outras pessoas. Por que vocês geram? Pelas experiências delas. Não é o que vocês fazem, é como as pessoas se sentem, né, Paty? Muitas vezes pelo que elas conhecem, tá? Então, quando a gente enxerga isso aqui e a gente entende que as coisas funcionam assim, a gente começa a fluir um pouco melhor. Porque a gente começa a ter consciência. Eu estou me sentindo assim porque eu fui abandonada. Então, por exemplo, o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Eu não fui no enterro do meu pai. Minha mãe achou por bem, na época, me contar no outro dia. Eu não soube, eu passei um dia incrível brincando, um dia de sol maravilhoso. Inclusive, foi dia 25 de julho, e depois eu fiquei sabendo que no calendário maio, dia 25 de julho é o dia fora do tempo. No calendário maia tem 364 dias, e um dia fora do tempo, que é o dia que não existe, que é o dia que eles tiram para reavaliar a vida. Eu falei, nossa... E foi o meu dia fora do tempo, porque foi o dia que era para ser um dos dias mais importantes na minha vida, né? Eu precisava ter vivido aquele luto e eu não vivi. Isso me causou abandono. Eu achei que meu pai tinha me abandonado, mesmo sabendo que ele tinha morrido. Eu criei uma mente fantasiosa ao longo da minha vida, achando que ele ia chegar a todo tempo. E essa fantasia começou a ir para outras áreas da minha vida, né? Eu sempre achando que as coisas iam acontecer, sempre fantasiando demais a vida e não vivendo a vida real como ela é. Olha o problema. A minha mãe foi cruel, ela fez o que ela achou que ela tinha que fazer. Eu briguei já com a minha mãe muito por causa de muitas coisas. Hoje eu pedi perdão para ela inúmeras vezes já por todas as coisas que eu falei. Porque não adianta eu brigar com a minha mãe. Ela fez o que ela achou certo. Ela fez o melhor dela naquele momento. Entendeu? Com o que ela sabia. É a gente que tem que ressignificar. Essa é outra escolha.
Nossa! Gente, eu vou falar pra vocês. Eu passei por muitos processos. Eu passei por um casulo bem lindo. Eu gosto de falar no casulo. Eu não falo na lagarta, eu não falo na borboleta, mas eu falo no casulo, porque o casulo é o processo. Não adianta acelerar o processo. Ele precisa ser passado no tempo dele, tá? Então, por exemplo, eu briguei com a minha mãe a minha adolescência inteira. Eu tive uma relação muito complicada com a minha mãe. Né, de muita briga, de muito grito, sabe? Ela também é de muito grito, eu apanhava de cinta. Outra geração, gente, tá tudo certo, né? Mas aí o que acontece? Eu, por muito tempo, antes do casulo, ainda como lagarta, né? Achando que eu ia ser a melhor lagarta do pedaço, e sem saber que eu podia virar a borboleta, porque não adianta eu querer ser a melhor lagarta do pedaço. A minha essência divina é voar. Então não adianta eu ter competências e treinar para ser a melhor lagarta, mais firme, mais corajosa, eu vou ser a melhor lagarta. Não adianta. Tu não vai ser feliz. Tu não vai estar realizada, porque tu não nasceu para ser lagarta. Aquilo é só uma fase da tua vida. Então tu tem que passar pelo teu processo. E quando eu passei pelo meu casulo, eu entendi que eu estava totalmente errada. Porque eu passei uma vida inteira me vitimizando pelo que tinham feito comigo. Ai, fizeram tudo isso comigo, meu pai morreu, pobre de mim, né? A minha mãe não me levou para o enterro, pobre de mim. Eu não tive pai, os meus colegas tinham pai, eu não tinha, pobre de mim. Os meus colegas tinham mais dinheiro, eles tinham tênis Reebok, Nike, e eu tinha que usar aquele lá que eu nem lembro. Eles tinham Conga, eles tinham a mochila da Company e eu tinha do Super, digamos assim. Digamos assim, tô botando, sabe? Para vocês entenderem, eu me vitimizei demais. Eu passei a minha vida inteira me vitimizando, até pouco tempo atrás, gente. Amanhã eu faço 43. Meu presente de aniversário é estar aqui com vocês já, né? Mas então, o que acontece? Eu passei muito tempo me vitimizando. Eu fui passar pelo meu casulo aos 40. Então, até antes, eu falava assim, eu não quero ser a minha mãe. Eu não quero ser a minha mãe. Eu não quero ser a minha mãe. E eu era exatamente a minha mãe. Cris, mas dentro dessa reflexão que tu está nos trazendo, olha como eu estou vendo as emoções evitativas. Quando a gente entende essas emoções, elas passam a ser emoções significativas. Elas se transformam. Porque quando eu li, eu disse assim, evita, porque essas emoções te deixam estagnado. Isso. Mas elas também te impulsionam para a transformação. Então, elas deixam de ser evitativas quando tu cria essa para serem consciência, significativas. né? Isso. E elas se tornam muito significativas, porque quando eu descubro que eu me sinto vitimizada por uma questão lá atrás e como isso reverbera no meu dia hoje e nas minhas relações, puxa, isso é uma virada de chave. Uma virada de chave. E aí ela se transforma assim. Exatamente. Então, eu preciso acolher essa rejeição que eu sinto, eu preciso acolher a minha raiva. Esse é o casulo. Acolher a minha frustração, Isso aí. entender tudo isso, em que ponto da minha vida isso aconteceu, ressignificar. Pronto. Tocar pra frente. Isso aqui é exatamente a dor. Eu posso escolher ficar na dor e ficar sofrendo com isso aqui. Mas ela é importante. Ela é importante, mas tu tem... A dor é a melhor parte. A gente não tem que evitar a dor. A gente tem que evitar o sofrimento. Então, se eu escolho ficar estagnado aqui, tem gente que até entende, mas escolhe ficar estagnado ali. Eu não entro em movimento. Nunca mais. Eu posso até ficar estagnado, mas aí eu vou viver no sofrimento. No sofrimento. Agora a gente falava outro dia, né? Que quando a gente olha pra gente, é doloroso, Nossa. né? A gente Nossa. falava outro dia, não é rosa com bolinhas azuis. Muito menos só o espinho, né? Tu olha e É. eu tinha uma ideia de mim e agora eu tô me revisitando. E às vezes a gente diz que, não quero sentir raiva. Deus o livre de sentir raiva. Deixa E a vir gente a entende o raiva. propósito da raiva. Eu vou passar para vocês exatamente, depois tem ali o que eu faço quando eu sinto raiva. Hoje em dia eu estou bem menos fazendo isso. Mas eu tenho várias técnicas de deixar a raiva vir à tona.
sabe? De deixar a raiva vir à tona. Até que vai chegar um certo momento que a gente vai entender que tudo isso que a gente sente é energia criadora, tá? Mas para chegar aí a gente tem que passar, a gente tem que sentir. A gente não tem que brigar com a dor. A gente não tem que brigar com os nossos sentimentos. A gente não tem que nos culpar por culpar por tudo, nos vitimizar e nada disso. Todos aqueles bloqueios que eu ainda vou botar os bloqueios que provêm disso, não. A gente tem que acolher a nossa dor, sentir a nossa dor, chorar a nossa dor, enxugar a lágrima e nos amar de verdade. E para ir passar para o outro lado. Ressignificar. O ressignificar é exatamente isso. Algumas pessoas, elas acabam paralisando. Aí tu vai ficar no sofrimento. Tu não vai conseguir sentir... Não conhece, não ressignifica que está sempre tomando as decisões erradas. Exatamente. Põe na traçurrada. Exatamente. Zona de conforto. Porque eu não preciso dispor de nenhuma energia se eu já me sinto rejeitado. É isso aí. Eu não preciso dispor de nenhuma energia para mudar isso, então eu sigo aqui. Isso é improdutividade. E o cérebro não quer Não economizar energia à torta e direito. Ele quer que a gente fique ali. Pega a tua rejeição, Abraça ela e fica parada neste momento da tua vida, não faz nada. É isso, esse é o ponto. A Marcele desvendou, é isso aí. Tá? Todas aquelas emoções evitativas, todas aquelas coisas que a gente falou ali, elas fazem com que a gente pare, fique estagnado. E o que é parar? É bloquear, né? É o bloqueio que a gente fala tanto, que está tão em alta hoje em dia a palavra bloqueio. Vamos desbloquear as pessoas, vamos não sei o quê. Eu fiz vários, eu já fui desbloqueada algumas vezes. É muito legal. Então aqui, ó, autoimagem é bizarro. Gente, autoimagem é bizarro. As pessoas, elas acreditam que elas são aquilo que elas estão. Entendeu? Tipo assim, eu não sou mentora, eu estou mentora. Vocês não são professoras, vocês estão professoras. A gente tem que tirar assim, o que eu faço não é quem eu sou, é o que eu faço. É o meu propósito secundário. Mas o meu propósito primário, que é a divindade que mora em mim, é quem eu sou. É o meu propósito, o meu maior propósito é ser quem eu sou. Ai, Cris, o meu propósito, eu preciso achar o meu propósito. Seja você. Pare de ser para os outros. E aí você vai ter que fazer todo um trabalho de autoconhecimento, de inteligência emocional, entender, fazer terapia, mergulhar dentro de si, passar pelo casulo, para sacar quem você é. Por isso que eu reforço com os dois. Vocês são filhos de Deus, vocês são muito amados, porque aquilo é o que eles são. Deus nos fez assim. Ele nos fez só para prosperar, gente. Ele não nos fez para passar dificuldade. Ele não nos fez para passar pindaíba, para ter que não ter dinheiro. Ele não nos fez para isso. Mas, Cris, por que tanta gente sofre por causa disso? Porque tanta gente escolhe sofrer. Porque tanta gente escolhe, já que fizeram isso de mim, eu vou ficar assim e vou aceitar e vou fazer com os meus filhos e com os meus netos, é o meu destino, né? Já está traçado. Não é, gente. Vocês são a mudança na vida de vocês, não tem como eu mudar vocês. Eu estou só aqui falando algumas coisas legais que eu aprendi, que vão dar um putz na cabeça de vocês, né? Que vão dar um boom. E deu, é só isso que vai acontecer. Só que se vocês não escolherem viver a mudança de vocês, tudo que eu falei aqui pode fazer sentido para 10% das pessoas que estão aqui. 0,8 não, né? Daí não dá, não. Pelo menos assim, umas duas. 10% não. Tá, gente? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Pode ser que muitas pessoas saiam daqui pensando, nossa. Daqui a uma semana, eu vou dar um presente. Agora eu me lembrei. Eu não falei pra Patrícia que ia dar um presente. Eu vou sortear um pacote de mentoria para uma de vocês. 4 sessões. Tá? A Patrícia sai fora. Então, gente, olha aqui, ó. É isso aí, ó. A minha chance é aumenta, lei dos números. Olha aqui, ó. Autoimagem, escassez. Escassez é outro que dessa geração tá muito forte, gente.
Bloqueio de escassez. As pessoas não se sentem merecedoras, não sabem que são capazes, não sabem a sua identidade. Bloqueio de complexo de inferioridade. Necessidade de aprovação. Top of the world da minha vida, entendeu? Era o meu principal bloqueio, que o Roberto Chiniachik trabalhou em mim, né? Deixa de ser simplória. Seja simples, mas não simplória. Você não tem que ficar mendigando que as pessoas te deem atenção. Olha pra ti. Cara, foi um trabalho foda. Vocês não têm noção. Depois eu fiz uma mentoria de 3 meses com eles, trabalhando o meu adulto. E depois eu fui pro diamante, que foram mais 3 meses, trabalhando a minha criança, do 0 aos 22. Ali que eu descobri todos os meus bloqueios. Esse de não ter ido no enterro do meu pai, da mente fantasiosa, da minha gagueira. Eu tô aqui falando, eu era bem gaga. Vocês viram até naquele vídeo que eu fiz pra escola? Totalmente gaga. Hoje eu tô bem, né, gurias? Por quê? Porque eu não chorei a morte do meu pai. Eu só descobri isso ano passado. Não, início desse ano. Eu só descobri início desse ano. Eu não chorei a morte do meu pai. E reescrevendo a minha história. Porque eu não queria chorar na frente da minha mãe. Chorei quando ela me contou, depois eu não chorei mais. Eu engoli tanto, como eu engoli muito choro, eu fiquei gaga. Eu não era. Isso gerou um problema na minha vida que vocês não estão entendendo. Talvez por isso essa necessidade de aprovação, esse complexo de inferioridade, esse vitimismo, essa tão crítica comigo. Porque eu tinha que apresentar trabalho na faculdade, eu ia para o banheiro fazer cocô e dava um revertério. Eu passava mal, era físico. Aí eu fui para um outro curso, né? Larguei o curso que eu estava fazendo, fui para um outro curso já um pouco mais madura. E aí eu falei, eu vou encarar de frente, Saemi, vou encarar de frente isso. E aí, o que eu fiz? Eu falei para os meus colegas, ó, eu falava normal, conversando, mas muitas vezes eu trancava a minha prima, me dava uns tapas nas costas, nunca me esqueço, até hoje. Ela fazia isso, eu falava, até hoje isso me machucou, sabe? Até hoje não, mas até um ano atrás eu me sentia machucada com isso. E aí eu falei assim, gente, eu não consigo falar em público, mas eu quero vencer isso. Então eu vou demorar. Eu falava para meus colegas, eu vou demorar, eu vou ficar ali gaguejando, vocês vão ter que esperar, tá? E eles, tá tudo bem, a gente tá contigo. Eu tinha uma turma muito legal na faculdade de comunicação. Eu tinha uma turma muito legal. E aí eu apresentava os trabalhos e o professor, todo mundo, ai, Cris, muito legal, gente. E aí eu consegui muitas vezes, entendeu? Passar e tal, mas tipo, eu era muito travada, vocês não estão entendendo. Tá? Vitimismo, que a gente falou, bloqueio de aprendizagem, entendeu? O meu professor me chamou de burro, falou que eu não aprendo, não comigo, mas, por exemplo, em vários momentos acontece, tu não tem jeito, não consegue aprender, um pai, um professor, pronto, acabou. Ali, perto dos 8 anos, é a fase que isso mais acontece, de 8, 9 anos é a fase do bloqueio de aprendizagem maior, entendeu? Que eles já estão maiorzinhos, estão lá na escola e não sei o quê, e tem alguma dificuldade, o professor cai em cima, ou o pai e mãe cai em cima, pronto. A criança acha que ela nunca consegue, não é para mim ler, não é para mim aprender, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. Vem a vozinha na mente, tá? É o que a disciplina positiva fala da inadequação assumida, tá? Ai, que legal! Para quem está lendo e estudando. Muito bem, tem que dar os points. Falei que tu ia dar os match, não te falei? Olha aqui, ó, culpa, que a gente falou. Gente, se a gente tratasse o nosso melhor amigo ou qualquer outra pessoa como a gente trata a gente mesmo, a gente não ia ter amigos. É verdade. Porque a gente é duro demais com a gente. A gente não se acolhe, a gente não se aceita, a gente se culpa, a gente se irrita, se cobra, entendeu? É perfeccionista, sabe? Que é tudo assim, a gente trava. Entendeu? Vamos ser mais legal com a gente, gente. Por favor. Cara, eu tô passando por um processo, assim, que se eu vejo que não vai dar para fazer tal coisa que eu estou querendo, eu relaxo. Então não vou fazer. Respiro. Aí a Ossi começa. A Ossi fica respirando comigo. O Martim, não quer respirar. Vai respirar. Não dá? Respira.
respira, não pira, porque eu fui a mais pirada. Vamos rápido, todo mundo apressada. A minha mãe queria que eu comesse muito rápido quando eu era criança, também descobri isso, né? Porque eu tive que reescrever a minha história, então eu tive que entrevistar as pessoas da minha vida. No meu curso. Então eu tive que ir com a minha mãe, assim, do zero, nananana. E aí tem um negócio que tu faz a cadeira vazia, que tu fala com meu pai já morreu, eu tinha cadeira vazia, eu tinha que falar com meu pai, mas era o meu subconsciente, sabe? E aí ele me falou coisas, assim, sabe? Tá tudo guardado nas nossas memórias. E aí o meu pai separou da minha mãe quando eu tinha 1 ano, também não sabia. 3 meses eles ficaram separados. E aí quando ela me contou, eu vi toda a cena dele me dando tchau, com a mala tal, eu vi tudo. E como isso me causou insegurança e abandono. Não foi a morte foi outra coisa. Entendeu? E aí começa... Gente, é muito do caramba a gente se conhecer. Sério. Tá? Bloqueio sexual, de tu não conseguir estar presente, ou te entregar, ou sentir prazer. Às vezes a gente está e não consegue sentir prazer porque a gente está bloqueada sexualmente, a gente não consegue se entregar, a gente acha que não pode tal coisa porque fecha a perna menina, porque a mulher não pode, porque não sei o quê. Coisas ditas e muitos abusos também, né? Que a gente pode sofrer na nossa infância, assim, muitas pessoas sofrem, e isso te gera o que é um bloqueio sexual, tá? E timidez, né, gente? Timidez, a gente não nasceu tímido. Não, a gente se torna tímido. É bom que a gente saiba disso. Aí sabe como é que é o bloqueio de timidez? O teu filho não quer dar oi. Ai, que ele é tímido. O teu filho passa ali. Ai, ele é tímido. Aí a gente fala tanto que ele é tímido que ele acredita. E eu falava isso. Ah, é que o Martim, ele não é muito assim, né, de todo mundo. O Ossi já é bumba meu boi, né, aquela coisa, todo mundo junto. Mas o Martim, às vezes, ele não quer dar oi. Eu falo, ele é tímido. Ah, merda, ele não quer dar oi, ponto. Eu tenho que obrigar a criança a dar oi. Mas o que é isso? Falta de respeito. A gente não respeita as nossas crianças, gente. Eu não fui respeitada e eu estava vendo que eu não estava respeitando os meus filhos. O Martim, com 2 anos, uma vez eu virei um monstro. Eu não cheguei a bater, mas eu peguei ele assim, que eu queria dormir, ou se chorando. Não tem desculpa por que eu fiz. Mas eu fiz 2 vezes com ele o que a minha mãe fazia comigo. Ali eu me peguei, fui chorar num canto e falei, meu Deus, sabe? Foi um dos momentos que eu falei, eu nunca mais eu quero fazer na minha vida. Só que era incontrolável, porque eu não tinha conhecimento. Aí se torna incontrolável. E eu não tinha que controlar, eu tinha que conhecer. Quem controla está sujeito ao descontrole. Tudo que eu tento controlar vai perder o controle, eu vou pirar o cabeção, entendeu? E vou explodir. Perceber. Perceber, entender, conhecer, me conhecer. E isso que a gente vai fazer é uma forma de te autoconhecer. Outra maneira incrível de autoconhecimento e grátis é tu observar o que tu não gosta nos outros. Ah, eu não gosto daquela ali. Aquela ali, olha o jeito que ela fala, olha o jeito que ela come, olha o jeito que ela se veste. Que horror. Olha o jeito que ela trata as pessoas. É tu. Autoconhecimento grátis. Processo grátis de autoconhecimento. Não precisa nem pagar para mentor nenhum te dizer. Meu Deus, cara, aí tu começa a olhar, peraí, só um pouquinho. Por que eu não gosto daquilo ali? Por que eu brigava com a minha mãe porque ela não se vestia como eu achava que ela tinha que se vestir? Eu que me vestisse do jeito que eu queria, deixa ela ser quem ela é, entendeu? Vamos cuidar, cuide da sua vida. Não cuide da vida do seu colega, entendeu? Basicamente isso. E aí, transforme as suas emoções, aquilo que eu falei da raiva. Então, raiva em ira. Ira é legal. Olha aí, a ira é legal. A ira de Deus, a gente ouve falar, a ira de Deus desceu. Então, a ira é legal, gente, tá? Então, como que eu fazia? Fazia não, de vez em quando eu faço ainda, tá? Acontece alguma situação no mundo real que eu não gostei. Ou que despertou em mim uma irritação, uma raiva, alguma coisa, que vai acontecer. Não é porque eu estou estudando e que estou me conhecendo e tenho consciência que eu não vou ter que manualmente, diariamente, né, entendeu? Despertar a minha consciência, entendeu? Porque a caixa de comando, o nosso cérebro, ele é manual. Aí agora eu entendi, tô plena. Nunca mais na minha vida vai dar problema. Não. Todo santo dia, manualmente, tu vai ter que
buscar consciência, entender as coisas, sabe? Tu vai te pegar no ímpeto, mas tu vai parar e vai pensar assim, não, não é isso, sabe? É diário, gente, é um processo diário. Então, lá em casa, meu marido, né, às vezes me irritava muito com ele, às vezes até me irrita. Não filma, tô brincando. Até me irrita. Não, corta, esse vai dar ibope. Tá, me irrito com ele. E aí, ele me olhava assim, ele briga, né, falava algumas coisas que eu me sentia totalmente irritada. Eu ia pro banheiro. Falei, já volto. Ia pro banheiro. E aí, entrava no banheiro, assim, pegava a toalha. Mordia a toalha, deixava aquela, sabe, pra gritar, assim, mordendo a toalha, porque os vizinhos não têm culpa, né, da minha doideira, entendeu? Mordia a toalha, mas assim, pra vir do âmago, a ira, botava tudo pra fora. Gente, eu saía do banheiro plena. Nada, tipo assim, ó, mas tem que deixar, desbloqueia aquela raiva. Tá desbloqueando, tá? Desbloqueia aquela raiva. Acolhe a raiva. Não segura! Vai te dar um câncer depois lá na frente, uma dor, alguma doença, né? Deixa aí. Gente, é libertador. Eu saber que eu posso botar pra fora. E no início, que um dos meus mentores falou pra fazer isso, eu falei, tá, vou tentar. Aí eu ia pro banheiro e eu pensava assim, meu Deus, coisa ridícula fazer isso. Vou pensar o que de mim? Coisa ridícula, isso não vai dar nada. Eu pensava, ridículo, que ridícula. Eu pensava. E aí eu comecei a fazer, eu falei, cara, isso é bom mesmo, isso funciona. Mas a minha vozinha, o meu diálogo mental não queria que eu gastasse energia e falava assim, que coisa ridícula, isso não vai dar em nada. Imagina, tu tem que ser Buda. Não, tu tem que botar a raiva pra fora, tá? Pose da Mulher Maravilha, é demais essa, pose da Mulher Maravilha. Vai entrar numa reunião importante, vai entrar na sala de aula, né, para dar aula para os pequenininhos, às vezes, né? Vai entrar em casa, alguma situação assim que tu precise, tá bem contigo mesma, pose da Mulher Maravilha. Fica 5 minutos no máximo, né? Eu sei que é cansativo às vezes, mas a questão da postura, gente, hormonalmente falando, o teu corpo tenta entender o que está acontecendo, ele não consegue entender, então ele muda a tua frequência vibracional. Então, por exemplo, eu tô aqui cansada, ai, tem que dar mais uma palestra, ai, tem que dar mais uma aula, eu não aguento mais, ai, depois do almoço tô cansada, né, subi pra turma, eles acordaram, sabe? Pose da Mulher Maravilha. Aí tu vai te empoderar, entendeu? É científico. Existe uma pesquisa feita em Harvard, tem um TEDx, inclusive, um TED falando disso. Eu não me lembro o nome dela, do TED. Depois eu passo, Paty, para tu passar para elas. É incrível. Ela tinha passado por várias dificuldades, tinha tido um acidente, ela era muito inteligente, e ela queria voltar para a faculdade, todo mundo dizia que ela nunca mais ia conseguir andar, nunca mais ia conseguir fazer nada. E ela hoje é uma baita professora, e ela começou a usar essas técnicas posturais, gente. Muito doido. Então tem uma pesquisa científica em cima disso. Não é a Cris doida aqui que está falando para vocês ficarem que nem a Mulher Maravilha. E ela diz, inclusive, sobre a caneta na boca. Quer sorrir? Não consigo, põe a caneta na boca. Fica 1 minuto. Tu tira a caneta, vai estar rindo, porque tu vai ficar... O teu organismo, ele não entende. Isso é hormonal. Tu começa a liberar dopamina, ocitocina, tu baixa o cortisol, entendeu? Tu começa a liberar hormônios bons, que te tiram de uma frequência ruim. É a mesma coisa que eu tive um dia de cão, chegar em casa e brigar com a minha família inteira, que não tem culpa de nada. Põe uma música no carro, cara, vai lá, muda a frequência, coloca no ônibus um fone, muda a tua frequência. A gente tem tanta aí são ferramentas que a gente pode usar para mudar a nossa frequência, tá? Porque a gente é um ser integral, como a Paty falou, quando a gente começou. Nós somos um ser integral. Eu não sou uma pessoa aqui e uma pessoa lá, eu sou a Cris. A água do mar é salgada em todo lugar. A água do mar não é doce na cozinha e na cama ela é salgadinha, não. Ela é salgada em todo lugar, vocês estão entendendo? Então não adianta eu querer modificar isso. Eu sou quem eu sou. Então que eu seja a melhor pessoa que eu posso ser para mim e para os outros. Mas para mim primeiro, tá? Ouvindo a música, como eu falei para vocês, e sorrindo, que é a canetinha na boca. Funciona. Funciona. E tem a técnica do yes. A técnica do yes
eu não faço porque é meio escandalosa. É assim, eu faço com os meus alunos. É uma técnica criada pelo Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, da Febracis, né? Então, o que acontece? Ele faz assim para tu olhar para o alto e imaginar a vida que tu sonha, ou coisas que tu quer que aconteçam. Aí tu olha lá para o alto e tu faz assim, ó, yes, 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 yes. Aí começa a vir uma energia, depois eu quero todo mundo fazendo, yes. Aí depois que tu faz o yes, tu faz assim, ó, uá, uá, uá. Isso que acontece, tu quebra as algemas do passado e tu diz sim pro teu futuro. É isso. Isso é científico. Levanta, vocês vão sentir. Vocês vão sentir na pele o que eu tô falando. Isso não é brincadeira, isso é científico. É. A gente pode fazer, vocês podem fazer na escola, sei lá, vamos entrar na aula, todo mundo, vamos começar agora o dia. É legal. Paulo Vieira não é brinquedo. Mente ativa, ó. Aí, ó. Olha pra cima e faz o yes. Vamos lá. Yes, 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 yes. Uá! 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 Agora sente. 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 Hormonal. Sente. Começa a sentir. Olha. Isso é dopamina, sabe? Sente? Muda a frequência, gente. É muito do caramba. É muito legal. É muito legal. Vamos lá. Direção é mais importante que velocidade, né? Se eu estiver indo na direção errada, o que adianta ir rápido? Né? Vou ter que voltar e fazer tudo de novo. Isso é só para reforçar. Agora eu quero dizer para vocês rapidamente sobre os 4 comportamentos essenciais da pessoa altamente produtiva. Vamos dar um passinho da produtividade. Isso tem a ver com a direção, tá? Então, congruência é o primeiro. Ninguém diz que está com dor de barriga sorrindo. Isso não é congruente. Eu explico dessa forma congruência, que às vezes as pessoas não entendem. Eu acho a forma mais fácil de explicar. Para congruência. É incongruente total, né? Então, aquela coisa, eu tenho que ser congruente. Então, o que acontece? Direção, visão de futuro. O que eu quero da minha vida? O que eu quero passar? O que eu quero viver? Que tipo de relacionamento que eu quero ter? Quem sou eu? Quem é a pessoa que eu realmente desejo ser, né? Eu tenho que ter congruência com isso. Então, a gente trabalha tudo quem a gente é. Então, que adianta eu querer ser uma pessoa... eu sou muito amada, eu sou forte, sou corajosa... Nanana. O cara me fechando no trânsito... Pronto. Eu estou tendo congruência? Não. Alguém passou por mim, a Paty, vamos lá. Gente, eu não sei como é que é dentro da escola, tá? A gente não conversou. Mas, por exemplo, a Paty chama a professora X. Vem cá, meu bem, vamos conversar. Olha, eu quero conversar contigo, te dar uma orientação, porque tem certas coisas que a gente quer primar aqui na escola, sabe? E a gente está aqui dentro, existem esse método que a gente utiliza, a gente precisa seguir esse método, porque é disciplina positiva, sei lá, eu tô chutando balde aqui, sabe? Eu não sei o que acontece. E aí, a pessoa, em vez dela receber isso bem, porque ela está tendo uma orientação do trabalho dela para o crescimento dela mesma, e é o que ela quer crescer, ela quer evoluir no trabalho, ela é incongruente. Ela fala, essa Patrícia, sempre chamando minha atenção. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Isso é incongruente. Isso não vai de acordo com aquilo que tu deseja. Então, assim, ó, gente, muitas pessoas não gostam de ser chamada a atenção. Eu sempre gostei. Isso eu sempre tive. Sempre quando algum líder, algum chefe, alguém me chamou e falou, Cris, isso não é legal. Eu sempre falava, tá, e aí, como que eu tenho que fazer para ser legal? Eu quero melhorar. Isso foi uma coisa que eu sempre tive comigo. Então, eu nunca me importei de ser chamada a atenção. Eu sempre gostei. Foi muito louco isso, né? Mas tem muitas pessoas que não gostam de ser chamadas a atenção. Que não gostam de ser orientadas. Porque elas acreditam que são as donas da razão, que elas sabem mais, que isso, aquilo e aquele outro. E não é questão de ter razão, gente. É simplesmente uma orientação de um lugar. Quando eu falo isso até pela própria rodoviária
do meu marido, né? Quando a gente contrata uma pessoa, a gente assina um contrato, a gente firma um compromisso, a pessoa aceita as nossas orientações, como é que a empresa trabalha, como é que funciona, desde horários, se tem uma empresa que usa uniforme, né? Enfim, e o método que se utiliza ali dentro. E a gente, como empresa, também assina, ó, eu vou te pagar no dia tal, eu vou te dar todo o suporte, e isso aqui é o que eu te dou e aquilo é o que tu me dá. A gente simplesmente faz um contrato. O que é um contrato? É um compromisso que a gente firma, entende? Então, assim, se eu for contra tudo isso, eu vou estar sendo incongruente com aquilo que eu firmei. E o que eu quero da minha vida? Se eu não quero estar na escola, ou se eu não quero estar lá na rodoviária, ou se eu não quero estar trabalhando lá no Instituto Raimundão da Cris, então realmente eu saio. Mas se eu quero, por que eu não vou dar o meu melhor? Por que eu não vou ser congruente com aquilo que eu quero? E aí, relacionamentos, gente. Em casa, qualidade de vida, com o nosso marido, com os nossos filhos, a gente usa para tudo, tá? Disciplina, muito importante. Muito importante. Tudo na nossa vida é treino. Tudo na nossa vida é treino. Eu preciso ser mais disciplinada em tais competências e tal. Eu preciso realmente treinar aquilo ali. Fazer aquilo ali diariamente, né? Como tem que ser feito, até que aquilo realmente se torne parte de mim. E vai se tornar parte de ti. Só que não é em 21 dias. Tá? Dizem, né? Muito menos em 90. Mas dizem, né, normalmente alguns estudos dizem que ali a partir de 6 meses, 180 dias, tu já começa a entrar num outro esquema. Por exemplo, vocês que me acompanham pelas redes, vocês sabem que eu acordo de manhã cedo e tomo meu banho gelado, às 5 da manhã. Então eu acordo, vou lá, ligo o chuveiro, e meu cérebro fala, mas pra que tu vai fazer isso? Ele briga. Aí eu puxo, até eu puxar e eu entrar embaixo, o meu cérebro tá falando pra mim não fazer. Cara, eu ligo o chuveiro até fazer isso, porque eu não molho o cabelo, né? Depois eu fico assim. Até eu fazer isso, o meu cérebro, depois que eu ponho a água gelada no meu corpo, é tão incrível a sensação que eu tenho quando eu saio do banho. É rápido, é um banho rápido, sabe? Passa um sabonetinho, um olhinho, papapá. Deu, saí, não molho meu cabelo, saio, me seco. Cara, eu sou outra pessoa. E isso é um exercício de comando mental, não é controle, tá? Controle eu sou contra também. É comando mental, de domínio próprio. O meu cérebro claramente mostra que ele não quer que eu tome. Pra que tomar gelado? Vai pra quê? Vai pra cama às 5 da manhã, vai dormir, acorda às 8. Mas a minha alma, intencional, fala, vai. O meu espírito guia a minha alma, que é escrava do meu corpo, para desfrutar do melhor dessa terra. O corpo desfruta do melhor da terra. Mas ele só desfruta se ele estiver seguindo o que a alma deseja. Porque senão ele vai ficar estagnado, parado, em tudo aquilo que a gente já falou. Beleza? Persistência. Persistência é um comportamento muito importante. Eu tenho que ter congruência, eu tenho que ser disciplinado para diariamente fazer o que eu preciso fazer, para chegar onde eu quero, e eu tenho que ter persistência para realmente fazer o que tem que ser feito. Todo santo dia persistir naquilo ali, até que aquilo realmente se torne um hábito na minha vida. E resiliência, porque a vida vai bater. E não é sobre, eu gosto do filme Rocky Balboa, não é sobre o quanto a gente bate, não é sobre o quanto a gente apanha, mas sobre o quanto a gente aguenta, entendeu? Porque a vida vai bater. Vão ter momentos, gente, que as coisas não vão ser legais, que a vida não vai ser legal, que parece que o mundo inteiro vai estar caindo, que vai ter problema em casa, vai ter problema no trabalho, vai ter problema com o filho, vai ter problema pessoal, parece que quando vem enxurrada, vem tudo junto. E aí quando a gente fala assim, mas por que dizem então para a gente dar graça? Dai graças a tudo, né? Morreu alguém, está difícil, a família está doente, o trabalho não está legal, estou desempregado. Eu tenho que dar graças a isso tudo? Dai graças. Dai graças, porque tudo tem um porquê de acontecer. Deus não fecha uma porta sem abrir uma janela para a gente. Sempre vai ter um escape, sempre vai ter um plano de Deus para a tua vida. Eu confio muito nisso, porque Ele tem mostrado isso na minha vida, entendeu? Desde que eu realmente entreguei a minha vida para Deus esse ano,
vocês que me acompanham sabem da minha história, né? Em março desse ano eu comecei a ler a Bíblia, em fevereiro, na verdade, e aquilo começou a transformar o meu ser. E eu entendi que eu não precisava de ninguém para ser meu porta-voz com Deus, que eu podia chegar até Deus. O único é Jesus. Eu só chego a Deus através dele. E mesmo assim eu ainda posso sentir Deus e o Espírito Santo. E aí eu fui entender, há poucos dias, que o Espírito Santo, Pai, Deus Pai, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma família. A Trindade é uma família. Então, quando a gente vê a nossa família é essa imagem e semelhança de Deus. Eu falo isso porque eu estou num reforço muito forte da família, até com as pessoas que estão comigo. Porque é muito importante que a gente entenda que essa Trindade, entendeu, se reflete na nossa casa. Sabe? Então, eu digo para vocês que o agir de Deus, ele é perfeito. Parece que vai tudo dar errado, tudo não vai dar certo, parece que, sabe que o mundo vai estar acabando, o dinheiro não vai vir, só que ele está só te preparando para o que está por vir. E isso não é balela de ouvir de pastor, de não sei o quê. É real, gente. É real. É real. Só que tu tem que entregar nas mãos dele. Tu não tem que ser autossuficiente, né? E achar que não, sou eu que estou fazendo, batendo o peito, eu que faço, eu que estou fazendo. Não. É Deus que está agindo. É Deus que está agindo. Entrega nas mãos dele. Eu acho que quando a gente para para pensar nisso na prática, e a gente olha que o mundo está, né, acabando na tua frente, tu pensa, qual é o propósito de Deus para mim nesse momento, com essas situações, que eu tenho que aprender. Exatamente. Eu acho que a aprendizagem é o plano de Deus. Eu É. acho que o plano dele é que você aprenda. E para cada um de nós, ele tem um plano de aprendizagem diferente. Exatamente. Cada um de nós temos que aprender habilidades diferentes. Exatamente. E não é aprender sobre a Cris, sobre a Paty, é aprender Sobre nós. É sobre E aí, eu nós. tenho uma pergunta para te fazer. Manda. Vai. Por que desculpa? Ela tá demais, galera. Ah, gente, olha o complexo de inferioridade. Ah, meu Deus, tô brincando, vamos lá. Do teu ponto de vista, tu falou uma frase assim que eu fiquei pensando, que a gente precisa agir de acordo com o que a alma necessita. E como é que eu descubro que a minha alma precisa? A Do tua- teu ponto de vista. A tua alma não tem dúvida. O teu corpo, o teu cérebro, ele vai sempre te colocar dúvidas. O cérebro é o se e o será. Se eu fizer isso, será que vai dar aquilo? Se não sei o quê, ele vai dar sempre possibilidades, mil, e dar desculpas para tudo que tu quer fazer. Quando vem da alma, fala assim, ó, faz, é certeza. A alma é certeza, decisão, decisão. A gente sente. A gente sente. Pela lógica do teu cérebro. Gente, era início do mês que vem agora, eu tinha sido convidada para um retiro espiritual, né, com o Divaldo Pereira Franco, com o Roberto Chiniachi, que é a tal Tadashi, cada um, tá todos os caras foder-rosa, né, da internet, lá, tá, nossa, para minha carreira, ia ser incrível. Currículo, ia ser, nossa, eu vou estar lá do lado dos caras, entendeu? E aí, eu vou. Aí paguei lá a taxa inicial, né, que o Roberto que me convidou. E aí aquilo começou a não me dar paz. Não me dá paz. Não me deu paz. E aí Deus falou comigo, não é para ti agora isso. E aí, gente, foi muito forte, foi decisão. Eu não tive uma dúvida de não ir. E o meu cérebro, mas imagina que tu não vai! Olha, cara. Não, mas foi tão assim, sabe? E aí eu liguei, avisei que eu não ia. Ninguém entendeu. Imagina, tu vai deixar de ir, tu tá louca. Eu falei, tô louca em Deus, amor. Tô louca em Deus, amor. Sabe? É muito doido, mas é decisão. E eu sempre fui a pessoa do sei e do será, porque eu não tinha entendido a voz de Deus ainda, né? Da alma. E a alma traz paz, traz paz. Cara, pode ser assim, ó, que é a coisa mais legal do mundo, mas não é pra ti.
Aquilo vai te tirar um tempo da tua vida e vai te desviar de um caminho que de repente é para ti outra coisa. Calma, o que é teu está guardado. Deus é a voz do teu futuro. Ele não está nem aí para o teu passado. Ele sabe o teu futuro, ele conhece teu coração, então deixa ele agir na tua vida. Entrega a tua vida. Entrega. Como é difícil a gente entregar, a gente entregar o controle da nossa vida. Como é difícil a gente entregar nas mãos de Deus o controle da nossa vida. Porque a gente quer controlar tudo, a gente tem aquela sede de controlar tudo, de achar que a gente vai dar conta de tudo, que tudo é com a gente mata no peito, todas. Só que daí a gente cai. Assim. A gente não mata no peito todas. Deus nos dá muito e Ele vai deixar. Ele vai deixar até a gente entender que a gente vai chegar, eu falo, no alto da montanha mais alta, com a vida que a gente construiu, batendo no peito, vai olhar para o lado, vai olhar para o outro lado e não vai fazer sentido nenhum. A gente não vai estar sentindo realização, a gente não vai, de repente, estar com as pessoas que a gente ama, a gente vai ter passado por cima de coisas que não eram legais, que eram os princípios, e aí não vai fazer sentido nenhum, a gente vai se ver num lugar onde a gente não deveria estar. Mas Deus não vai te abandonar. Ele vai só te mostrar, viu, minha filha? Eu estou aqui, vem para o jardim comigo, né? Então, se entrega, entrega. Gente, eu estou falando isso por experiência própria. Eu passei 41 anos da minha vida, 42 anos da minha vida, sem ter essa intimidade que eu estou começando a criar agora com Deus. E eu estou sentindo coisas incríveis. E eu nem estou pegando fogo ainda, do Espírito Santo. Então, ó, congruência, disciplina, persistência e resiliência. Tá, já estamos acabando. Outra coisa que eu quero passar para vocês é o ouro do planejamento, gente. Aí é uma questão de ferramenta mesmo, tá? Ó, tarefa. O que é tarefa e o que é compromisso? Compromisso é aquilo que eu faço com outras pessoas. Eu tenho um compromisso com a Marcele, eu ponho na minha agenda. Eu tenho um compromisso com a Cíntia, eu tenho um compromisso com a Dessa, com a Ângela, eu tenho um compromisso, eu ponho na minha agenda, tá? Tarefa é aquilo que eu tenho comigo mesma. Entendeu? Por que eu gosto de diferenciar isso? Porque a gente acaba misturando tudo. E é muito importante que a gente não misture isso na hora da gente organizar a nossa semana, o nosso planejamento da semana, entendeu? Porque assim, se eu tenho um compromisso com outra pessoa, eu preciso desmarcar com outra pessoa, se eu preciso ajustar um horário com outra pessoa, se eu preciso, eu não posso simplesmente não ir. Existe uma pessoa esperando por mim. Isso atrapalha a minha vida e a vida do outro, né? E uma tarefa eu posso mudar sozinha, eu não preciso entrar em contato com outra pessoa. Então é importante que a gente entenda a diferença. Isso tudo pode estar na agenda? Pode estar na agenda. Quando as duas pessoas esquecem, então melhor... Melhor ainda, se os dois esqueceram, aí é a melhor coisa. Aí ninguém briga com ninguém. Outra coisa importante é a regra dos 2 minutos, que as pessoas que trabalham muito com produtividade, eu falo de mentalidade produtiva. Isso tudo que a gente falou até agora tem a ver com mentalidade produtiva. Produtiva enquanto prosperidade, tá? Uma árvore produtiva que dá frutos, né? Frondosa, ali, maravilhosa. Uma árvore que se conhece, que tem fundação, né? Que não fica no vento. Ali, tá? Regra dos 2 minutos. Se, por exemplo, eu estou fazendo algo focado, eu estou aqui na escola, por exemplo, a Dessa, tá? Estou aqui na escola, trabalhando, vem uma prof com uma urgência. Dessa tal coisa. É claro que trabalhando com criança pode ser uma coisa diferente, entendeu? Quase nunca. E aí, por exemplo, se eu estou muito focada naquilo, eu tenho que terminar aquilo, eu posso parar de fazer o que eu estou fazendo para resolver essa urgência se ela me tomar apenas 2 minutos. Depois eu volto. Por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando para coisas que podem, que deem para fazer isso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque a energia que eu gasto em 2 minutos é muito rápida, entendeu? Eu não vou perder o foco daquilo que eu estou fazendo. Isso é científico também. Se eu paro para fazer outra coisa, até eu voltar para aquilo que eu estava fazendo, é uma energia tremenda que eu tenho que gastar ali. E a nossa energia é escassa e as possibilidades são infinitas no mundo, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa energia. Eu não posso gastar energia com coisas que não fazem sentido. Por exemplo, urgência não faz sentido. O que é importante faz sentido. O que é importante tem a ver com as prioridades. Todo mundo, o que você, dentro da
produtividade, o que importa? Urgências ou importâncias? A maioria das pessoas respondeu na minha pesquisa urgência. Eu falei, por isso que o mundo está virado para um socorro. Entendeu? Porque a gente tem que focar no que é importante. As urgências são urgências que tomam o nosso tempo e gastam nossa energia com coisas que não fazem sentido, que nos desviam do nosso caminho. 2 minutos dá para parar e voltar, sem gastar tanta energia. Isso é dentro do sistema de produtividade. E as pausas. É muito importante. Eu não vou trazer uma técnica simples aqui, de 25 e 25 minutos você para e respira. Não, sabe? Que nem Pomodoro e tantas outras. Mas eu acho que tu pode, dentro do teu dia, entender ali que tu pode parar alguns momentos para respirar. Por que no final das lives eu respiro 2 minutos e as pessoas ficam respirando comigo e no final elas, foi o melhor momento. As pessoas às vezes ficam só esperando a respiração, odeio que eu falo. A respiração elas gostam, com musiquinha. Por quê? Porque é o tempo que elas param e parece que a gente está abrindo espaço no nosso cérebro para receber coisas novas, assim, para entender tudo que a gente está vivendo, sabe? Essa conexão com a gente. Então, parar e respirar profundamente por 2 minutos, gente, que seja já dá um baita resultado na nossa vida. Já estou acabando. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês decidem de tudo que a gente falou hoje, gente? E a minha gratidão, obrigada por estar aqui neste momento.